Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Das igrejas cristãs fundadas no período do Novo Testamento, nenhuma talvez foi motivo de maior discussão do que a igreja de Corinto. De bebedeiras à orgia, Corinto teve de tudo e mesmo assim Paulo não desistiu dela. De acordo com o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, Paulo deixou Atenas e partiu para Corinto. Silas e Timóteo vieram da Macedônia para ajudá-lo, de modo que ele pudesse então se dedicar mais à pregação da palavra de Deus. É que quando Paulo chegou à cidade, ele precisava trabalhar para se manter e por isso foi morar com um casal de judeus chamados Priscila e Áquila. Eles, como Paulo, eram especialistas na confecção de tendas, mas eles tinham deixado Roma por causa de um decreto do imperador Cláudio. Isto está em Atos, capítulo 18, verso 2. De fato, em A Vida dos 12 Césares, de Suetônio, uma obra originalmente escrita no segundo século, é dito que o imperador Cláudio expulsou os judeus da capital de Roma porque, instigados por um certo Crestos, eles suscitavam frequentes tumultos. Ora, esta informação de Suetônio, somada ao que encontramos em Atos, capítulo 18, permite supor que ambos os textos estejam falando de um mesmo episódio. A data em que isto aconteceu é ainda motivo de debate. Alguns sugerem que poderia ser no ano 41, outros pensam no ano 46 ou 49 depois de Cristo. Agora, uma grande parte dos especialistas supõe, e eu acredito que realmente esta é a melhor hipótese, que este Crestos, mencionado por Suetônio, seria uma corruptela do nome Christos, em grego, uma referência, portanto, a Jesus de Nazaré. Eu digo o porquê disto. É que Cláudio era amicíssimo de Herodes Agripa, e quando este assumiu o poder em Roma, deu para Herodes o retorno ao domínio da Judeia e de Samaria, mas com a condição de que este controlasse os judeus rebeldes. Herodes então culpou os judeus seguidores de Jesus e, ao que tudo indica, aí começou uma perseguição ao cristianismo, primeiro em Jerusalém e que depois se estendeu para outros lugares onde havia redutos judaicos. O imperador percebera que estava perdendo o controle sobre as disputas entre judeus e cristãos dentro das sinagogas. Então, para abafar os tumultos, expulsou muitos líderes judeus de Roma e proibiu os que ficassem de participar de reuniões públicas. Foi provavelmente nesta ocasião que Priscila e Áquila, aquele casal de judeus que haviam aceito Jesus como Messias, também foram obrigados a sair de Roma e se estabelecer em Corinto. Ali acabaram recebendo Paulo, que morou e trabalhou com eles até a chegada de Timóteo e Silas. Paulo também deve ter chegado em Corinto numa condição muito complicada. Veja, ele vinha de uma perseguição e ameaças que o acompanharam por todas as 3 cidades da Macedônia. E depois ele teve que ficar, de certo modo, isolado em Atenas para de lá partir para Corinto. Realmente não foi nada fácil. O próprio apóstolo Paulo admite isto quando ele escreve aos Coríntios. Ele lembra o seguinte: foi com grande fraqueza, medo e grande receio que eu cheguei até vós. 1 Coríntios capítulo 2, verso 3. Esse depoimento é muito interessante porque vemos que mesmo alguém cheio do Espírito Santo como Paulo também teve os seus momentos de angústia diante de tamanha rejeição. Ele diz, na continuidade desse texto, que a sua pregação era demonstrada não com retóricas de argumentação, mas com o poder do Espírito Santo. E mesmo assim, ele era escorraçado por onde passava. E por quê? Porque não aceitavam a mensagem que ele pregava e que era tão clara? Paulo talvez pensava, por que tanto ódio contra a sua pessoa se ele queria falar da salvação? A mesma cultura de ódio que permeia as redes sociais de hoje já existia nos tempos bíblicos e dilacerava o coração do apóstolo. Corinto, portanto, era um grande desafio para Paulo. E a sua grande pergunta, à medida que seguia para Roma, era se esta cidade seria tão hostil como as anteriores ou se aceitaria o evangelho. Mas 2 coisas o animavam ali. Primeiro, o amor que ele tinha por Cristo e que não o fazia desistir jamais do evangelho. E segundo, que, mesmo em meio a tamanha hostilidade que enfrentara, a sua mensagem não era em vão. Ele sempre deixava pessoas convertidas a Cristo por onde quer que passasse. E este era o sinal de que ele precisava de que o Senhor estava ao seu lado.
De fato, a visita de Paulo a Corinto era desafiadora, mas esperançoso. Ele sabia que Deus é quem traria os frutos do seu trabalho. E não era sua própria eloquência que iria trazer os resultados. Isto você pode ver em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 7. E logo, em pouco tempo, Paulo, já no começo de sua estada ali, percebeu o levantamento de um grande tumulto contra a sua pessoa. E ele quase foi linchado por alguns judeus compatriotas que moravam na cidade. Mas logo veio-lhe à noite uma visão do próprio Jesus, ao qual lhe dizia: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Atos capítulo 18, versos 9 e 10. Estas palavras de Jesus realmente foram um grande alívio ao coração machucado de Paulo. E tanto foram que ele acabou ficando 1 ano e meio morando na cidade. Esta, aliás, foi a sua maior permanência num mesmo lugar desde que ele havia saído de Antioquia. E ele ainda voltaria a Corinto pelo menos uns 4 anos depois para passar mais 3 meses exortando os irmãos na fé em Jesus. Ao que tudo indica, após o tumulto que resultou na expulsão de muitos cristãos de Roma e que agora se alastrava por outras sinagogas espalhadas pelo Império Romano, já não era mais possível aos cristãos judeus continuarem se reunindo nas sinagogas de seus patrícios, pelo que eles acabaram, aos poucos, tendo de substituir o culto na sinagoga por uma reunião domiciliar, ou seja, uma reunião mais simples. Casas particulares de alguns membros foram aos poucos se transformando nas primeiras igrejas do cristianismo. Provavelmente, a casa de Priscila e Áquila, em Corinto, foi um local destas reuniões cristãs, e até Tício, Crispo, que eram líderes da comunidade judaica local, também acabaram migrando para lá. Além dos gregos, havia na cidade de Corinto um considerável número de italianos, descendentes dos antigos colonizadores, e muitos discípulos coríntios tinham nomes latinos, talvez por causa disso. Nós temos, por exemplo, o já mencionado Justo, Tércio, Quarto, Gaio, Crispo, Fortunato. Todos esses são nomes latinos que aparecem com frequência em Atos capítulo 18, verso 7, 18, 22, verso 23, 1 Coríntios 1, 14 e outras passagens da Bíblia. Quanto ao número exato de judeus que se fixaram na cidade e estabeleceram ali uma sinagoga, nós não sabemos, mas sabemos que é numerosa, porque isto é mencionado em Atos capítulo 18. Aliás, pelo que lemos em Atos 18, verso 4, percebemos que mesmo na sinagoga havia muitos gregos que frequentavam o culto dos judeus ao sábado. Talvez fossem convertidos, simpatizantes do judaísmo. O fato é que estes também tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem de Paulo sobre Jesus o Messias. A arqueologia ainda não foi capaz de localizar o antigo sítio da sinagoga judaica de Corinto. Contudo, o achado desta placa, parcialmente escrita em grego, onde pode-se ler Sinagoga dos Hebreus, comprova a presença judaica no local, como diz a Bíblia Sagrada. Alguns pensam que a inscrição seria de um período posterior ao do apóstolo Paulo. Contudo, considerando que geralmente os judeus erguiam novos prédios ou novas sinagogas sobre o sítio das antigas sinagogas, o prédio que esta placa identificava certamente ficava no mesmo local onde estaria a sinagoga da época do apóstolo Paulo e onde ele pregou em pessoa. Agora, falando da cidade de Corinto, propriamente dito, aí nós temos um assentamento grego antigo que chegou a rivalizar com as poderosas cidades de Atenas e Esparta. Ela não ficava devendo nada em termos culturais, políticos e militares a outras grandes cidades do mundo greco-romano. Na época das cidades-estado, Corinto era importante pelo fator econômico e por estar situada na cabeceira do Istmo de Corinto, que liga a região do Peloponeso ao restante da Grécia. Hoje existe ali um importante canal que encurta consideravelmente as rotas marítimas costeiras, e isto continua fazendo a cidade um posto muito avançado. O interessante, ou paradoxal, no entanto, era o fato de que a glória urbanística da cidade vinha acompanhada de uma grande cultura de licenciosidade e imoralidade. Tanto que o termo corintianizar
ficou conhecido na antiguidade como fornicar ou depravar-se moralmente. Dada a sua localidade estratégica, Corinto era um elo de ligação entre a Grécia continental e o Peloponeso, que ficava ao sul. Seu porto, na época dos romanos, tinha 2 cais que se estendiam mar adentro como uma ferradura, formando uma entrada de 150 a 200 metros de largura. Ele podia receber navios de até 40 metros de comprimento. Acredita-se que ele tinha um santuário a Ísis e outro a Afrodite, deusas padroeiras dos marinheiros. Uma moeda cunhada em Corinto trazia a referência ao grande farol que provavelmente havia no lugar. As atividades de comércio marítimo no porto de Corinto podem ter contribuído bastante para o trabalho do apóstolo Paulo como fabricante de tendas naquele lugar. Sabe por quê? Porque ao aproximar o inverno, os fabricantes de tenda de Corinto acabavam também fabricando velas de navio, porque praticamente todos paravam o trabalho nessa época. Então, Paulo tinha muito trabalho, tinha muita oportunidade ali no local. E como vários navios ficavam ancorados ali por causa do inverno, precisando evidentemente de consertos enquanto o mar estava agitado, os fornecedores do local acabavam tendo trabalho para fornecer, por exemplo, a costura de velas para os navios. E aí, Paulo acabou trabalhando, não apenas ele, mas também Priscila e Áquila, os seus 2 discípulos. Mas e quanto ao cristianismo local? O que veríamos em Corinto que poderia lançar luz sobre as cartas de Paulo e os problemas que enfrentara na comunidade estabelecida naquele lugar? Bem, sobre esse assunto falaremos depois do intervalo, então não sai daí porque Evidências volta já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje conhecendo a cidade de Corinto e como seria a vida dos cristãos naquele lugar. A presença de Paulo ali em Corinto foi realmente muito tumultuada. Os judeus locais sentiram-se ameaçados por sua pregação. Esta é uma reconstituição gráfica do tribunal da cidade de Corinto. Ele ficava bem ao centro da cidade e era muito ostentoso. De sua estrutura original, isto é tudo o que restou. Uma parte de um parlatório, ou vema, e uma coluna para possível castigo público. Aqui Sóstenes foi espancado por causa de Paulo, conforme podemos ver no testemunho de Atos que diz: quando, pois, Gaio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gaio declarou aos judeus: se é questão de palavra, tratai disto vós mesmos, não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Atos 18, versos 12 a 17. Uma boa parte dos recursos de Corinto vinha dos impostos e da renda dos comerciantes que se hospedavam ali. Muitos deles se entregavam ao luxo e às festanças imorais, que, como eu disse no início desse programa, era o ponto alto da cultura da cidade. Os marinheiros que chegavam em grande quantidade também enriqueciam Corinto. Isto, aliás, foi testemunhado pelo geógrafo Estrabão. Ele fala que os marinheiros esbanjavam seu dinheiro na cidade. Os habitantes ofereciam muitos serviços, incluindo prostituição, contrabando e conserto de navios. Nos dias de Paulo, Corinto supostamente tinha uma população de 400 mil pessoas. Só perdia para Roma, Alexandria e Antioquia da Síria. Gregos, romanos, sírios, egípcios e judeus, todo tipo de gente vinha para se instalar e morar naquela cidade. Por meio dos seus portos, havia um constante fluxo de viajantes, pessoas que iam de um lado para o outro, principalmente para as competições de atletismo, e também vinham ali artistas, filósofos, comerciantes e outras pessoas. Estes visitantes faziam ofertas nos templos e sacrifícios aos deuses. E é aqui que começam os desafios para os cristãos e judeus piedosos que moravam na cidade. Como eu disse, viver como os coríntios, ou ser corintianizado, tornou-se sinônimo de vida devassa e imoral. Logo, esse ambiente de materialismo e imoralidade ameaçava o bem-estar espiritual dos cristãos. Os seguidores de Jesus em Corinto precisavam ser aconselhados a manter uma posição digna, aceitável aos olhos de Deus.
Foi apropriado que em suas cartas aos Coríntios, Paulo tenha tantas vezes condenado a ganância, a extorsão e a impureza moral. Ao ler essas cartas inspiradas, você não pode deixar de perceber a influência degradante que os cristãos tinham que enfrentar naquele lugar dia após dia. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre de vós este iníquo. 1 Coríntios capítulo 5, versos 9 a 13. Paulo realmente era forte na admoestação que fazia à igreja, pois os cristãos deveriam ser a luz, um exemplo naquele ambiente de trevas, e não apenas mais um grupo corrompido em meio à multidão. Um assunto delicado para a comunidade local e também para outros irmãos espalhados noutras províncias do Império Romano eram as carnes sacrificadas aos ídolos. O problema focalizado por Paulo nos primeiros capítulos de 8 a 10 da primeira carta aos Coríntios relaciona-se com o uso para a alimentação da carne sacrificada aos ídolos pagãos. A pergunta da época era a seguinte: é permitido aos crentes comerem dessa carne? Não estariam eles cometendo um pecado contra Deus, alimentando-se daquilo que fora antes dedicado aos falsos deuses? Alguns, tanto da comunidade judaica quanto da comunidade cristã, não viam problema algum nesse comportamento, mas outros se escandalizavam. Em resumo, o problema que eles tinham era assim: uma parte da carne trazida como oferta no templo pagão era apresentada junto com o sangue derramado do animal. Isto tudo era entregue aos sacerdotes e usado depois em sua alimentação. A outra parte era dada aos que tinham pedido o sacrifício. Estes a usavam para os banquetes em sua casa ou no próprio sítio do templo. Então, nesses banquetes, os participantes se entregavam a todo tipo de licenciosidade e imoralidade. Imagine só. Agora, havia ainda uma outra parte da carne sacrificada que sobrava e que era apresentada nos cultos junto com orgia, mas que, nesse caso, por ter sobrado, era vendida nos açougues da cidade. Aí você já percebeu o problema. Os crentes que iam até o açougue comprar desta carne corriam o risco de comer uma carne que havia sido apresentada num culto pagão e também a convidados numa festa onde havia tido todo tipo de orgia. Esta mesma carne que sobrava ia para o mercado para ser vendida aos demais. Em meio a esse problema, a igreja estava dividida quanto à questão. Alguns, especialmente os de origem judaica, viam nisto um grande pecado, uma grande abominação, ir ao açougue e comprar desta carne. Outros, porém, invocavam a liberdade cristã, acreditando que comer não fazia diferença desde que não cultuassem aos ídolos nem praticassem as orgias. A posição de Paulo foi muito sábia. Mesmo que ele, em si mesmo, não desse valor algum aos ídolos, talvez por ter uma mente mais intelectual e cosmopolita, lembrou-se de que a igreja reunida havia decidido em Jerusalém a respeito disto e decretado aos irmãos que se abstivessem das carnes sacrificadas aos ídolos. Quer ver? Está aqui na Bíblia Sagrada. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstivessem da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem se evitar estas coisas. Atos capítulo 15, versos 28 e 29. Foi por isto que Paulo não recomendou em lugar nenhum que os crentes participassem desses banquetes. O culto a ídolos é um culto de fundo demoníaco, ou seja, na verdade estavam adorando a demônios. Veja o que está escrito, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20. Que vos digo?
que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Agora, apesar de escrever isto, por outro lado, considerando a dificuldade que seria para os irmãos comerem algo, se tudo que tinham para comer vinha inevitavelmente do comércio local, então Paulo também aconselhou o seguinte, veja o que está aqui. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25. Caso, porém, tivessem o conhecimento de que a carne que estavam comprando fora sacrificada a algum ídolo, aí seria prudente evitá-la. Sabe por quê? Olha que interessante. Paulo invoca aqui uma outra razão para que os crentes se abstivessem dessa carne. E a razão era o seguinte: o amor para com o irmão mais fraco. Se comer ou deixar de comer não fazia diferença diante de Deus, por que então não nos absteríamos desta carne, pensando naquele irmão mais novo e mais fraco na fé? O que Paulo quis ensinar é que a liberdade cristã tem seus limites. Eu sou livre, mas a minha liberdade esbarra no meu irmão e isto deve ser levado em conta. Esse realmente é um soco no orgulho de muitos cristãos avulsos de hoje em dia que simplesmente não têm paciência para pertencer à igreja porque não suportam os irmãos mais fracos. Eles não suportam os irmãos com seus defeitos e suas fraquezas. Paulo não pensava assim. E o seu comportamento poderia ser um bom exemplo de como nos portar em polêmicos assuntos sobre usos e costumes que temos atualmente nas igrejas cristãs. Se eu tenho ciência e conhecimento e creio que tal coisa não me faz mal, mas o meu comportamento põe em tropeço o meu irmão, causa tropeço para o outro, então eu peco contra Cristo se eu praticar aquela coisa que para mim não tem problema. Aliás, a palavra escândalo, que Paulo tanto utiliza na carta aos Coríntios, é a transliteração do grego, que significa tropeço. Escandalizar ou colocar tropeço diante de um irmão é, em outras palavras, pecar contra Deus. E para você que pensa que pode levar a sua vida cristã sozinho e que não tem paciência com os irmãos fracos, nem quer mudar o seu comportamento por causa deles, veja esse pensamento do teólogo Olegário Gonzalez de Cardedal. Veja o que ele disse. Para chegar ao eterno, é necessário voltar os olhos para a temporalidade. Para ir até Deus, é necessário passar pelos homens. Para penetrar profundamente no mistério, é necessário partilhar a intimidade com um próximo humano. Para nos conhecermos a nós mesmos, temos que passar pelo irmão e deixar que ele passe por nós. Somente aquele que tem amor, o amor expresso por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, entende o sentido espiritual dessas palavras, porque ele possui o amor espiritual dado por Cristo e não o amor profano cultuado pelos moradores de Corinto. Aliás, acho que seria prudente lermos neste momento 1 Coríntios capítulo 13, você não acha? Acompanhe comigo a leitura. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se exoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará,
porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era um menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Que conceito profundo de amor, não é mesmo? São com essas palavras de 1 Coríntios 13 que terminamos o programa Evidências de hoje. E que você reflita no significado do amor pregado pelo apóstolo Paulo. Semana que vem, nos encontramos de novo aqui na TV Novo Tempo para mais um programa Evidências. Até lá!